início à nossa última tarde da primeira rodada desse ciclo de conferências de História e Historiografia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, particularmente, mais uma vez, a presença do professor Fernando Catroga, que com sua presença aqui, sem dúvida nenhuma, abrilhanta a primeira rodada desse nosso ciclo. E o título da exposição do professor hoje é o valor epistemológico da história da historiografia. Eu aproveito só para lembrar vocês que no dia entre os dias 21 e 22 de setembro, agora desse ano, logo no início do próximo semestre, nós teremos a segunda rodada desse ciclo com a professora Silvia Caniello, que é pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisas Científicas italiano e também ligada à Universidade de Gênova, e que virá então a Goiânia para participar da segunda rodada desse nosso ciclo. Em tempo a gente vai divulgar essa atividade e vai esperar também novamente contar com a presença de todos vocês. Passo a palavra então ao professor Fernando, agradecendo sua presença mais uma vez. Muito boa tarde. Obrigado por estarem presentes nesta terceira sessão, enfim, de um conjunto que para mim tem sido muito gratificante. Tem sido um bom pretexto para revisitar velhos temas e, simultaneamente, pensar em voz alta sobre eles, numa intenção de compartilha de conhecimentos, mesmo que estes sejam ministrados mais com o propósito de serem suscitações de problemas do que propriamente apresentação de soluções definitivas. Como lhes disse, eu selecionei três sessões. A primeira teve um caráter essencialmente introdutório. Ontem ilustrei uma das facetas possíveis de se desenvolver uma espécie de história sobre as representações do passado, à volta do conceito de cultura histórica e depois com alguns exemplos mais concretos. E eu hoje, como o próprio título indica, eu quero aqui apresentar são reflexões acerca daquilo que alguns aqui praticam, como noutras universidades, praticam a história da historiografia. E a minha ideia é esta: a história da historiografia é um dos ramos possíveis da investigação histórica, portanto, que alarga conhecimentos, quer conhecimento sobre o passado, quer sobretudo em relação à conjuntura da produção dos discursos históricos. Estas duas coisas estão intimamente ligadas. Mas eu, levando isso em conta, não é, essa utilidade da prática da história da historiografia, queria enfatizar a sua utilidade epistémica para o trabalho do próprio historiador, mesmo daquele historiador que faz história da historiografia. Portanto, eu vou-me colocar na perspectiva, passa a presunção, mas utilizando uma expressão que François Hartog, que há alguns anos sublinhou com razão, quando detectou, sobretudo nos finais do século passado e inícios deste século, um maior alargamento da ousadia dos historiadores pensarem o seu próprio ofício. Aquilo que podemos chamar a emergência do historiador, não só na sua especialidade historiográfica propriamente dita, mas também como historiador epistemólogo. E, portanto, é nessa ótica que me vou colocar. Tanto mais que hoje faz parte do saber das nações toda a gente aceitar
infelizmente, muitas vezes de uma maneira já de frase feita e pouco refletida, até a segunda qual não há investigação histórica sem teoria da história. Mas a verdade é que nós encontramos na comunidade dos historiadores não só algumas resistências em certos setores em relação àqueles outros colegas que têm uma propensão para inquietar, no fundo, para inquietar, e mesmo atitudes, enfim, de recusa, ou então algo que me parece que está profundamente errado, é julgar-se que pensar aquilo que se diz que é necessário para a investigação histórica, que é a dimensão teórica, e não há teoria sem reflexão e conceptualização, acharem que isso é filosofia. Não confundir filosofia com a epistemologia. Os cientistas da natureza fazem teoria da sua própria ciência e não se consideram filósofos, no sentido tradicional do termo da filosofia, e quando muito fazem epistemologia do seu próprio ofício. E, portanto, e depois ainda há outros, mas felizmente esses já são menores, que dizem que a história, com o sonho da velha história arquivística, da história factualista, sem nunca terem pensado, quanto a mim, devidamente sobre o próprio conceito de facto histórico, dizem que a história dispensa o mínimo de teoria. Ou até nem precisa de teoria. Eu acho que esta é a teoria da história mais nociva para os historiadores. É a teoria da história daqueles que dizem que a historiografia não precisa de teoria. Porque, à sua maneira, ela é uma teoria da história. É a teoria do vazio. Reivindicando, mesmo que não a título exclusivo, o direito dos historiadores refletirem sobre o seu próprio ofício, eu acho que o termo adequado é a expressão prática epistemológica, e se for filosofia, eu diria que é mais a filosofia entendida na longa tradição ocidental como filosofar, e muito menos a filosofia entendida como sistema, muito menos como filosofia da história, as tais filosofias teleológicas da história que falei muito na primeira sessão, e em relação à qual a afirmação da autonomia epistémica da historiografia, e ontem voltei a sublinhá-lo, sempre se demarcou. Desde Rank contra Hegel, a escola metódica francesa contra as grandes metafísicas da história, a escola do Zanal, chamando romances às grandes filosofias da história, já epigonais dos inícios do século XX, como, sei lá, a obra de Spengler, A Decadência do Ocidente, ou depois os estudos de história de Toynbee e outros, ou hoje, como nós dizemos, em relação a Fukuyama, ou o Tinkerson com o choque de civilizações, ou o fim da história. Porque isso é o ponto de chegada daquilo que podemos chamar as filosofias teológicas da história. Eu acho que é salutar que nós mantenhamos essas distinções e até uma atitude de vigilância em relação a uma narrativa que também tenda a absorver aquilo que podemos chamar o historiável, com a pretensão de o integrar em totalizações que querem decidir já e querem nos oferecer a chave do futuro. E a capacidade prognóstica que jamais tipos de discursos que começam desde a origem e que apontam para o fim do tempo, mesmo que o fim do tempo seja algum nhures, por mais cientificidade que reivindiquem, é óbvio que eles não passam de narrativas conceptualizadas que têm que pressupor uma maior dose de horizonte de crença, que nós hoje chamamos ideologias, para ganharem a credibilidade que lhes falta na capacidade de comprovação e demonstração daquilo que vão prognosticando. Portanto, não é na acessão das filosofias da história que, de facto, esta atitude de reivindicar
um lugar para a teoria da história, teria lugar. Não, a teoria da história é algo que está mais próximo, nem sequer se pode ser confundida com aquele ramo da filosofia que tradicionalmente se chamava gnoseologia. A gnoseologia. Porque a gnoseologia procura dar à filosofia o fundamento racional e universal de todos os saberes. A velha episteme aristotélica. E quer pôr a filosofia a decidir tudo acerca da origem, da finalidade, dos critérios de validação do conhecimento científico, fazendo uma grande distinção entre, no fundo, teoria e fundamentação, de caráter externalista em relação às próprias práticas, da qual a filosofia reivindica o papel de ser mãe de todas as ciências. Também não é essa a reflexão sobre o conhecimento, porque gnose remete para o conhecimento, mas julgo que a palavra epistemologia, porque incide mais aquilo que podemos chamar a episteme, portanto, uma espécie de horizonte conceptual que sobredetermina os saberes, mas que não reivindica uma posição de fundamento último de tudo em relação a esses saberes e que, sobretudo, não desliga a teoria da própria prática a que umbilicalmente a teoria deve estar ligada. Portanto, a teoria também é uma prática. E ela é indissolúvel da própria prática científica. Não da ciência em geral, eu acho que o conceito de ciência em geral é uma metafísica, porque o que a história das ciências nos diz é que existem, são ciências. O sonho da matesis universalis, da ciência das ciências, foi uma utopia típica da modernidade e, portanto, eu prefiro falar em ciências nas suas diversidades e também pontos de comum. Por isso, Chartier acertou bem há alguns anos quando sublinhou que, para um historiador, pensar a relação entre a história e a filosofia é, antes de mais, colocar uma questão inteiramente prática e útil, em que e como a reflexão filosófica, portanto, o filosofar, eu prefiro chamar a reflexão epistemológica, permite elaborar melhor os problemas para os quais aponta o trabalho histórico, concreto e empírico. Portanto, é uma teoria inseparável da própria prática. E o ideal seria que fossem os próprios historiadores a praticá-la. Aliás, eles praticam-no, mesmo que não tenham consciência disso. Claro que com isto eu não quero dizer que fora dos historiadores não possa haver reflexões sobre a prática dos historiadores. Muitas vezes, de facto, o chamado olhar externalista diz melhor ou ajuda-nos a tomar consciência de algo que nós não podemos controlar inteiramente ou para o qual não temos vocação ou formação para tirarmos de uma maneira explícita as ilações epistemológicas que acabamos de uma maneira mais empírica por aplicar. Também não quer dizer que quem seja um bom epistemólogo de uma determinada ciência seja melhor cientista que outro. Não há uma relação de causa e efeito. Mas também a história da história nos ensina que os grandes historiadores, de uma maneira sistémica ou não, isto é, no implícito da sua própria obra, acabaram por produzir obras de teoria da historiografia que praticaram. Vejam os grandes vultos dos anais. Todos vamos encontrar os combates pela história, a apologia do historiador, os escritos sobre a história do Brodel, etc. Vejam os homens da escola metódica a escreverem, o Langlois e o Segnovo a escrever o seu manual cartesiano sobre a crítica interna e externa. Vejam a escola dos Annales nas suas várias gerações, a necessidade que teve de se refletir sobre o seu próprio ofício. Vejam o Chartier, que aqui citei, e podia citar outros exemplos. E, portanto, isto quer dizer que este desafio é algo que
estando ligado a uma prática, pode de facto reforçar o campo epistémico do próprio saber historiográfico. E não tenhamos ilusões. Se nós não refletirmos sobre aquilo que fazemos, outros irão fazer por nós. E ao fazerem por nós, vão construir discursos normativos para nos dizerem como deveria ser o discurso historiográfico, o que nos imediatamente coloca numa posição subalterna e de minoridade intelectual. E, portanto, se quisermos participar nos debates e nos combates entre os saberes, mesmo sobre a sua força e capacidade de institucionalização e de autodefesa de posições, é evidente que, se estivermos municiados simultaneamente com saberes específicos do nosso campo e com reflexões sobre esses saberes, podemos dialogar com os sociólogos, que geralmente têm uma robusta e às vezes até excessiva epistemologia sobre a sociologia, sobre os economistas, enfim, todas as ciências sociais, para não falar nas ciências da natureza. Por outro lado, se então aqui esta ótica, este olhar, sendo um olhar epistemólogo, ele, desde logo, ele aproxima-se do filosofar. Porquê? Porque, no fundo, qual é o seu método? O seu método é a reflexão crítica. É um método de problematização. É o velho método socrático, só sei que nada sei e tenho que refletir sobre tudo. E, particularmente, sobre aquilo que faço. E, por isso, quando nós refletimos sobre o que é uma fonte, o que é um acontecimento, o que é um documento, o que é um método, o que é a narrativa historiográfica, qual é o papel do receptor do discurso historiográfico, etc., etc. Nós estamos qual é a linguagem que utilizamos? Nós estamos aqui, precisamente, a convidar a uma assunção mais consciente e não tão mecânica e reprodutora de saberes fazeres e, portanto, mais incitadora a ousarmos colocar problemas novos, do que se estivermos numa atitude de mera transmissibilidade de cânones, de saberes feitos, e sobre os quais, muitas vezes, nem sequer tivemos tempo, ou os mestres não nos deram tempo, ou não nos citaram o debate suficiente para pormos as questões acerca até dos próprios conceitos que utilizamos. Portanto, julgo que isto é altamente saudável para a prática da investigação e para a prática da pedagogia para a investigação. Portanto, esta epistemologia, pretendendo estar intimamente ligada à investigação, ela não pode estar toda feita antes da prática, nem pode ser uma espécie de explicitação da teoria depois da prática estar concluída. Por isso é que muito da gnoseologia filosófica, ela aparece depois das ciências já terem emergido, para virem dizer o que é que foram as ciências. E, portanto, elas são uma espécie de prova póstuma de uma certeza que o cientista já conquistou na sua própria prática, mesmo quando não refletiu, não tirou de lá ilações de caráter filosófico. Por outro lado, para que se combata muitos destes a prioris, que já fazem parte de uma espécie daquilo que, utilizando a expressão do Francis Bacon, hoje utiliza-se mais o termo de preconceitos, mas Bacon falava nos ídola. Isto é, nos a prioris que nós temos na mente, uns por inatos, segundo ele, e outros por aquisição. Não é? Ele falava nos ídola fori, quer dizer, aqueles que vão sendo adquiridos na polis e que fazem parte daquele saber que já está no nosso subconsciente e inconsciente, que nós utilizamos de tal modo que nunca nos ocorre pararmos um pouco para o pôr tudo em dúvida. Nunca, como Descartes vai pôr
à lareira no início do seu discurso do método, por tudo em dúvida, particularmente as verdades adquiridas. Como seja, por exemplo, a verdade de que a história faz com documentos. E como sabem, isto foi uma verdade muito adquirida, mesmo quando não havia, de facto, reflexões aprofundadas sobre a ideia de documento. Mas ela tornou-se, depois tornou-se de tal modo moda defender precisamente o contrário. Isto é, o documento é de sumenos para se fazer historiografia. E há que perguntar se pode haver história sem documentos, ou se... Qual é o conceito de documento e qual é a necessidade de correlacionar o documento com a dimensão imaginativa ou não que o discurso historiográfico pode ter. O fetiche do documento, como sabem, foi durante séculos um dos ídola fora do cânon dominante, mas também depois a desconstrução do ídolo do documento. Foi muito típico nos finais do século XIX, quando as teses sobre a ficcionalização exagerada do discurso do historiador quase que convidava a pôr o historiador como romancista. Os romancistas historiadores têm vantagem, como ontem falámos, porque geralmente vendem milhares de exemplares, mas o historiador romancista talvez tenha o azar nem sequer ser aprovado numa tese de mestrado ou de doutoramento. Não é? Porque há depois outro tipo de exigências em relação ao ofício. Ou então o grande debate sobre o método. E, por exemplo, no grande debate sobre o método, eu notei que raramente ouvia, e como sabem foram discussões muito acesas, ouvia alguém a refletir, até para desdramatizar o debate, acerca do próprio conceito de método. E quando eu faço a pergunta, mas o que é que significa método? Eu não quero que me responda. Eu não quero que me responda. Nós julgamos que os métodos são assim uma espécie de algo que está no guarda-roupa, não é? Onde nós vamos buscar o modelo do último grito e vamos procurar meter no corpo. E se o corpo não cabe lá, é um problema, porque geralmente o problema não é do método, o problema é do corpo. E depois temos que fazer dieta, logo começamos a minguar o nosso horizonte problematizador. Ora, eu acho que o método tão só significa em grego, no velho grego, caminho. O método significa caminho. E quando pergunta qual é a metodologia, o Lucien Febvre percebeu bem isso, quando denunciou os metodologistas impenitentes. Porque o excesso do discurso sobre o método tende a escamotear esta questão fundamental, que talvez seja pertinente do ponto de vista epistemológico. É que quem comanda a escolha do caminho é o problema, e não o contrário. E, portanto, é em função dos problemas que nós colocamos é que vamos escolher os caminhos, e os caminhos fazem-se caminhando. Também nas práticas científicas. Tantas vezes que, em busca do erro, se descobre alguma verdade científica. E por que não também na historiografia? E porque é que há um debate, ou houve um debate de uma espécie de fetichização do método, mesmo quando, felizmente, este debate se abriu à questão da transdisciplinaridade. Não é? Porque, no fundo, também o que vem provar a desdramatização do método. Afinal,
os métodos, se estão dependentes dos problemas, o cientista social, e porque não o historiador, deve ir buscar esses caminhos ou encetar esses caminhos de acordo com aquilo que é o objetivo do caminhar, é chegar a algum objetivo. Os métodos serão errados se eles, parafraseando Heidegger, se forem caminhos que não levem a lado nenhum. Então aí, por logo, a pertinência de um método está no fim, nunca está no princípio. E é algo que vai ser testado e pode estar sempre a ser sujeito a revisões. Portanto, esta epistemologia é um convite à autorreflexão, com alguma abertura também, porque não à autoanálise, mesmo de caráter psicanalista, mas lida com alguma cautela sobre aquilo que o historiador faz. E esta reflexão é tanto mais necessária quanto, de facto, o objeto que o historiador estuda e os métodos que utiliza, tirando o método específico da crítica documental, qualquer que seja o suporte do documento, e o seu olhar retrospectivo, aquilo que ele estuda, ontologicamente aquilo que o historiador estuda, é estudado por todas as ciências em geral, incluindo a biologia, que é o homem. Prova de que a mesma realidade ontológica pode dar origem a uma pluralidade de discursos científicos. Logo, a pluralidade dos discursos científicos está na pergunta e não está na realidade. O homem é estudado pelo biólogo, é estudado pelo demógrafo, é estudado pelo economista, é estudado por todas as ciências, independentemente de ser ele que, em última análise, coloca as questões e vai utilizar os resultados das respostas encontradas. Citei estes dois exemplos, mas vou citar outros. E sempre a utilidade de uma leitura histórica da própria produção da historiografia, se por um lado nos dá conhecimento, como eu comecei a dizer, ela de facto é um bom laboratório para nós refletirmos sobre as implicações epistémicas que estão naquilo que podemos chamar uma teoria do conhecimento histórico. E a primeira é esta. Eu também ontem já falei nisso. E julgo que é importante para cultivar a modéstia na tribo dos historiadores. E para ser um corretivo deste apetite de saber absoluto, que é mais característico das filosofias da história do que dos saberes hipotéticos das ciências em geral e também da historiografia. É que se nós dizemos, nós historiadores, que tudo aquilo que resulta da ação consciente ou inconsciente do homem, que deixa traços passíveis de serem lidos pelos vindouros, é historiável, tudo aquilo que resulta de uma ação do homem, de uma prática teórica e de uma prática de representações, como é as representações sobre o passado, ela também está trespassada de tempo. Portanto, não há teoria da história sem simultaneamente se fazer a história da teoria da história. E se simultaneamente se fazer a história da teoria da história, explícita ou implicitamente, subjacente à obra dos historiadores. Porque os próprios historiadores podem escrever textos que se encaixam no campo da historiografia, da teoria historiográfica ou da teoria da história, mas eles também podem, na sua obra de investigação, seja na terminologia, no modo como organizam a sua narrativa, os conceitos que utilizam, há aquilo que podemos chamar sempre uma teoria espontânea da história, mesmo na obra do investigador que julga ou que tem grandes distâncias críticas face à teoria da história.
Desculpa, eu vou tirar os óculos. Por isso, nós devemos, portanto, geminar as reflexões epistemológicas com aquilo que chamamos trabalho historiográfico, chamamos recentemente prática historiográfica ou operação historiográfica. Portanto, vejam, uma designação que Michel de Certeau ajudou a popularizar e que Paul Ricoeur também tematizou. Portanto, a operação historiográfica, implícita ou explicitamente, ela tem sempre subjacente algo que podemos situar ou designar por uma visão epistémica do próprio saber historiográfico. Eu vou pegar, não vou agora aqui analisar estes termos, prática historiográfica, operação historiográfica, mas queria, ainda antes de entrar numa parte mais epistemológica, dar este exemplo último acerca da necessidade que nós temos de refletir sobre o nosso próprio ofício e sobre os conceitos que utilizamos e sobre as definições que frequentemente damos, até por aquisição escolar, quando queremos caracterizar o nosso ofício. É transnacional a compartilha da célebre definição à velha pergunta: o que é a história no sentido historiográfico, não no sentido ontológico, da res gesta? O que é a história? E, pelo menos, o recurso, devido ao carisma e à grande obra historiográfica e até teórica de quem deu essa definição, estou-me a referir a Marc Bloch, quando define a historiografia como a ciência do homem no tempo. Vejam, Marc Bloch não se deu ao trabalho, porque está implícito, mesmo no seu texto mais teórico, Introdução à História, qual era o conceito de ciência, qual era o conceito de homem e o conceito de tempo. Mas é óbvio, se nós soubermos, e hoje a história conceptual nos ensina, que, afinal, o conceito de ciência, no século XX, depois do impacto, enfim, da teoria da relatividade e de outras transmutações do modelo newtoniano de ciência, e sabendo que a Escola dos Anales já queria explicar o social pelo social, e, portanto, é óbvio que aqui o conceito de ciência não podia ser o conceito do paradigma clássico das ciências da natureza. Bem, mas isso não está dito nesta definição. E se perguntarmos a um estudante, afinal, o que é isto de ciência dos homens no tempo? O que é isto de ciência? É um bom ponto de partida para a discussão. Até porque, no fundo, através do conceito, nós sintetizamos o grande debate que vem do século XIX entre ciências da natureza e ciências do espírito. O que eu acho que é importante, que depois, por sua vez, vai condicionar chamados caminhos, se percorre, se é um caminho mais ligado à compreensão, à empatia, à simpatia, à busca de sentido, ou se é um caminho que tem a ilusão de que o historiador pode chegar a leis ou é um mero aplicador de leis. Portanto, o reino da explicação. Acho que isto é importante. Para chegarmos ao conceito de homem, vejam, o que é isto do homem? O homem é um conceito da teologia, é um conceito da filosofia, é um conceito da antropologia filosófica, mas também da antropologia natural, e é um conceito muito vago. Não, aí é o homem socialmente condicionado. Então está bem. Então estamos num momento em que o paradigma do social, muitas vezes de algum sociologismo, ganhou credibilidade como ferramenta para produzir conhecimentos. Mas isto é um produto histórico, porque não quer dizer que venha sempre a ser assim, ou que mesmo esta validade de credibilização possa ter um valor absoluto e definitivo. Bem, para não falar no conceito de tempo. É o tempo da metafísica, é o tempo de Santo Agostinho, é o tempo de Kant, é o tempo de Husserl, é o tempo físico, ou é as temporalidades sociais?
Portanto, como vê, estas reflexões, eu acho que são fundamentais na formação do historiador e que o historiador tem que ter consciência delas, sob pena de nós metermos a moeda e ser imediatamente a resposta. A história é a ciência dos homens no tempo. E se perguntarmos depois, mas que conceito de ciência é que de uma maneira explícita ou implícita está lá presente, vamos encontrar mais dificuldades e, sobretudo, não ajudamos a problematizar. Ajudamos a decorar uma frase feita. Bem, mas por ser de um grande historiador, não vamos dizer que estamos a fomentar uma atitude dogmática em relação à aquisição do conhecimento. Ou mesmo a operação historiográfica. Portanto, é evidente que estamos na era da valorização do trabalho. Também, e o conceito de modos de produção, até modo de produção literário, compreende-se este tipo de linguagem, de trabalho, etc., que nos finais do século XIX, do século XX e princípios do século XXI ganharam corrente. Mas vou operar com o conceito de operação historiográfica. Portanto, para designar todo aquilo que é a prática historiográfica e onde há a relação umbilical entre a problematização, logo se há problematização, que é o motor da investigação científica, então significa que há uma atitude teórica assumida, mais assumida ou menos assumida, e depois todo um conjunto de modos de proceder, tendo em vista produzir um resultado, que é um resultado cognitivo, a que se dá o nome de história. Ora, cada uma, eu vou fazer uma analítica das componentes que estão interrelacionadas. A descrição vai ser cronológica. Tem que ser assim. Mas isto é um todo que está correlacionado. Em toda a operação historiográfica está subjacente um sujeito. Mas este sujeito, eu prefiro chamar-lhe um sujeito epistémico. Porque não é a subjetividade do eu, do historiador, que está em exclusivo presente no desencadear de uma investigação. Eu chamo-lhe sujeito epistémico porque ele vai colocar problemas que visam produzir conhecimento. Daí logo a necessidade de pensarmos quem é que pode criar problemas historiográficos. Eu acho que só o historiador pode criar problemas historiográficos. Porquê? Porque este sujeito epistémico tem que fazer um questionário, porque é ele que vai dar voz ao passado. Nós costumamos dizer que o historiador dá a voz ao passado. E, sobretudo, deve dar voz àqueles que, quando o passado foi presente, não tiveram voz. Mas esquecemos de dizer a outra parte desta asserção. É que quem não teve voz no passado, ou quem está no passado, e, portanto, está já no ter sido, não está no ser, está no ter sido, a sua voz só pode falar pela voz de quem pergunta. E quem pergunta é quem está vivo. E, portanto, não há outra voz sobre o passado que não seja a voz ou a linguagem do nosso tempo. Com todas as cautelas para não se cair no anacronismo. Se um medievalista escrevesse a sua tese da Idade Média na linguagem medieval, ele fazia uma tal fusão, não é? Que caiu num anacronismo ao contrário. A relação hermenêutica não leva a essa fusão. Ela é circular, mas ela mantém a distância das temporalidades. O tal presente que é presente passado e presente futuro, que dialoga, e daí que interrogar o passado com esta mediação de um sujeito que vive num determinado presente, seja sempre uma atitude intempestiva à maneira do Nietzsche. E ser intempestivo é estar fora do tempo. Só há historiografia se o historiador for simultaneamente alguém que está na época contemporânea, mas viver a contemporaneidade como o não atual, o inatual. Vejam a hermenêutica que Agamben fez, precisamente, à segunda verdade intempestiva de Nietzsche, que assinala bem esta ideia.
Por sua vez, o conceito de sujeito, nós temos que fazer perguntas, mas que sujeito é este? É o sujeito cartesiano? É o sujeito kantiano? É o sujeito da psicanálise? Ou é algumas de todas estas características, mas também como outra que a contemporaneidade acentuou, é um sujeito socialmente condicionado? Ou, por outras palavras ainda, afinal, este sujeito que é o agente ativo que desencadeia o processo através do problema, só há problema se esse sujeito se estiver preocupado. Quem não se preocupa reproduz o saber do senso comum. É um conservador da visão do mundo. E, portanto, daí que criar problemas é fazer revoluções. Porque é acrescentar algo de novo, ou uma ótica que pode ser provada ou não provada. E, portanto, isso revela insatisfação, preocupação, quer pelos saberes estabelecidos, quer pela curiosidade que resulta da imaginação e, por que não, também da fantasia. Mas se só o historiador pode colocar problemas históricos ou traços deixados pelo passado, o historiador não coloca problemas ao passado. O historiador coloca problemas àquilo que do passado hoje ainda existe como vestígio, como traço. O historiador não pode ir lá ao passado. O passado já é o ter sido. Agora, o historiador pode, a partir de traços, à luz dos seus problemas, construir documentos. E por isso não confundir traço com documento. Eu diria que um traço é documento já dentro do inquérito ou do questionário. Eu costumo dar este exemplo, que é um exemplo português, mas que também pode funcionar aqui. Durante séculos, num rio português afluente do Douro, Foscoa, havia notícia de uns rabiscos, uns desenhos feitos na pedra, nas margens desse rio. Gerações e gerações de pastores passaram por lá. Mesmo já na época contemporânea, na época da memória histórica. Há cerca de 20 anos, na iminência de se construir lá uma barragem, e essas gravuras ficarem submersas, passou por lá, rio acima, um arqueólogo, um historiador do período da pré-história, e olhou para aquilo e pôs este problema. Mas isto parece gravuras do Paleolítico. E, claro, depois, com a aplicação da metodologia adequada, do carbono, etc., etc., provou-se que, de facto, é um riquíssimo conjunto de gravuras do Paleolítico. O que é que isto nos pode ensinar do ponto de vista epistemológico? É que o traço já lá estava. Mas ele só passa a ser um documento quando ele é interrogado pelo olhar inquiridor de alguém que já está preocupado, não só porque se preocupa, mas já está preocupado, não só por uma linguagem, mas também por uma cultura. E, neste caso, a cultura histórica. Quando eu digo que só o historiador é que pode colocar problemas, não me estou a referir só ao historiador especialista. Não, é ter uma sensibilidade, ter uma cultura histórica, como ontem falámos, para poder fazer este tipo de aviso. E foi um aviso à navegação que depois a comunidade, a um ponto tal que a barragem não se construiu. Não é? Portanto, foi um movimento de uma opinião pública, um movimento cívico, em que as crianças das escolas vestiram camisetas e outras coisas que tinham este slogan: as gravuras não sabem nadar. Portanto, acho que isto exemplifica muito bem a ideia, como, por exemplo, o conceito de documento, qualquer que seja o seu suporte, muitas vezes tende a esconder que subjacente ao documento está o traço, e nem todos os traços ainda foram interrogados. Ou, muitas vezes, a nossa sensibilidade inquiridora não se apercebe que aquilo são traços que podem ter um valor histórico. E, portanto, a operação historiográfica é isso.
comandada pela problemática, vai condicionar não só a construção do documento, no sentido amplo do termo, a carga informativa que é retirada do documento para se construir o facto histórico. O facto histórico, vejam, não é por acaso que esse conceito aparece adjetivado. O facto histórico. Facto, o que é que significa facto? Em português. O que já está feito. Eu diria mais, o facto histórico não só está feito, como ele é feito pelo próprio historiador. Feito, entre aspas. Porquê? Porque o facto histórico já é uma construção comandada pelo questionário. Um facto histórico pode ser uma síntese de centenas de informações, dizendo a Revolução Francesa é um facto histórico. Então não é um acontecimento único e irreversível, no sentido minimalista do termo. Até porque a diferença entre acontecimento e facto histórico é fácil de encarar, porque uma é um conceito ontológico, que vem do francês, é um francesismo que vem de événement. Événement é aquilo que é evanescente. É o transcurso do tempo. É a fluxidez do tempo, na sua irreversibilidade e da sua univocidade mínima. Ora, é evidente que um facto histórico tem milhões de acontecimentos, muitas vezes, que o trabalho histórico depois procura sintetizar. Por outro lado, o desfecho do ponto de vista da finalidade da operação historiográfica é cognitiva, é explicar ou compreender de acordo com a natureza da problemática que se quer ou que se está a investigar. Por isso, a querela, se ciências da natureza, ciências do espírito, ou a querela entre compreensão ou explicação, muitas vezes ela é mal colocada porque ela não é vista à luz da natureza dos problemas que se colocam. É evidente que um demógrafo tende a colocar problemas em função das fontes que a própria problemática acaba por selecionar, onde o uso do método quantitativo é de alta pertinência e de altos resultados, e onde se pode até chegar a constantes de longuíssima duração, e onde, portanto, aquilo que podemos dizer, a explicação, isto é, uma produção cognitiva onde a diferença entre o sujeito epistémico e o resultado é de maior exterioridade. Não é? O prefixo ex é isso que aponta. Enquanto que, se estivermos a fazer história da cultura a partir de um conjunto de textos, onde a finalidade da problemática é buscar o sentido que está subjacente de uma maneira explícita ou implícita, consciente ou inconsciente, é evidente que aí, mesmo que se use tão bem a explicação e os métodos adequados à explicação, incluindo o recurso à quantificação, o papel da compreensão, que a hermenêutica desde o século XIX defendeu, ganha maior relevo. E compreender implica, de facto, empatia, sem fusão do sujeito e de um objeto que se sabe que está subjacente aos traços que nos deixou, acaba por ser o ser humano, sem essa fusão, mas com o desejo, ou com a possibilidade de fazer a tal hipoquê. Isto é, a hipoquê é uma expressão que o Husserl utilizou no método fenomenológico, não significa só, na minha perspectiva, pôr entre parênteses, portanto, na busca da máxima objetividade possível, mas significa também pôr entre parênteses, mas assumir a epocalidade, quer de quem faz a pergunta, quer do respeito pelo passado quando ele foi presente e que também foi um mundo de possibilidades, que é algo que os historiadores se esquecem. É que quando o passado foi presente, ele teve horizontes de futuro. E por isso nós, quando fazemos a retrospectiva, tendemos não só a fazer a história dos vencedores, mas também a fazer uma história teleológica assente na previsão ao contrário. Como aqueles leitores dos romances policiais que começam pelo fim e para o princípio. Ora, como nós já sabemos, a boa parte,
como é que a história terminou, tendemos depois a dar uma ordem lógica, insinuando que é uma explicação racional e científica, quando, em última análise, não estamos a atropelar o horizonte de compreensão e, muitas vezes, não só dar relevo aos vencidos, mas dar relevo não à história contrafactual, embora a possamos colocar do ponto de vista de uma hipótese que possa suscitar maior segurança para as hipóteses que estamos a formular. Portanto, tudo isto vai-nos provar, julgo que nos prova uma outra coisa. Se Heródoto colocou a história sob o signo do olhar, desde cedo, desde Tucídides, o trabalho do historiador passou a ser um trabalho que está sujeito àquilo que eu chamo a mediatez. Isto é, o historiador não é um repórter em direto. O historiador é aquele que interroga traços e documentos à luz de questões e que depois giza interpretações e que, portanto, não tem uma relação direta ontológica com o real que estuda. Eu diria, há uma referencialidade na narrativa do historiador, como dizem os linguistas, há uma referencialidade, só que ontologicamente esse referencial tende a estar ausente. Isto é, se eu fizer aqui uma afirmação, dizendo, desculpem, vou fazer aqui um intervalo, vou ali ao banheiro, o referente eu sei que lá está. Não é? Agora, é óbvio que eu não posso ir ao passado perguntar se eles concordam com a interpretação histórica que faço. Portanto, a referencialidade que aponta para aquilo que é da dimensão ôntica da representação, no discurso histórico, ela está ausente. E ela pode ser desnecessária no discurso da ficção. Ela até pode ser ficção científica, colocada no ano 3000. Agora, a narrativa historiográfica, porque tem pretensões cognitivas, ela tem que mobilizar a prova, direta ou indireta, a experimentação de detalhe vedada. Portanto, a sua comprovação é sempre uma comprovação indireta, logo ela é imediata, e ela é imediata porquê? Porque, primeiro, é mediatizada por um sujeito que pergunta. Ela é mediatizada por uma linguagem, que é a linguagem do tempo presente, que responde. Ela é mediatizada pela natureza intermediária dos restos que nós sabemos que é do passado, mas que hoje estão presentes. Por outro lado, também sabemos que essa narrativa, ela visa produzir efeitos cognitivos, em primeiro lugar, a quem escreve, sem cair em narcisismos, mas quem escreve. Nós não escrevemos só para nós, obviamente, mas nós escrevemos para nós, devido aí à angústia das revisões e da última de mão no artigo ou num trabalho de investigação. Mas sabemos que escrevemos para alguém, uma banca, uma comunidade científica, o público em geral. E tende-se a pensar que este alguém só está a jusante da operação historiográfica. Ora, a minha ideia é que ele já está na problematização. Até porque nós problematizamos sempre num locus, como Serretor chamou a atenção. Numa instituição onde há tradições, onde há cânones, onde há mandarinatos, onde há condicionamentos sociais, não só no sentido amplo do termo, mas condicionamentos sociais de caráter institucional e de autorreprodução de escolas, de tendências, etc. E isso acaba por se refletir também no tipo de questionário e deve ser levado em conta quando se faz uma análise crítica de tudo isto. Por isso, o receptor isto
está omnipresente em toda a operação historiográfica. Ele está a montante, ele está no decurso do processo, e muitas vezes até está fisicamente, porque quando é o orientador, por exemplo, nós damos capítulos a ler, portanto, há uma intercomunicação e, obviamente, depois estará na recepção. Está na recepção imediata e está na historicidade do próprio receptor. E, portanto, ninguém pode dizer que uma obra de fama pública hoje não possa ser uma obra esquecida amanhã. E que o contrário também não seja verdadeiro. Basta lembrar aquilo que a escola metódica e alguns analistas disseram da história, da historiografia de Michelet, mas depois aquilo que alguns analistas e depois outros escritores, como Roland Barthes e outros, vieram dizer, reabilitando Michelet e, simultaneamente, pondo Michelet, que era a história subjetivista, à maneira francesa, mais próxima do modelo alemão, da empatia, da simpatia, menos rigorista do ponto de vista daquilo que seria o cânon da escola metódica, mas como é que, por exemplo, a terceira geração do Zanal vai de repente descobrir que ele é que é o grande precursor da história da cultura e das mentalidades dos finais do século XX. Portanto, o esquecido de ontem pode ser o precursor de amanhã. E aquele que é, de facto, o precursor mais badalado hoje pode rapidamente ficar no limbo do esquecimento. As práticas científicas e as suas memórias também dizem isto. Portanto, sendo assim, nós percebemos porque é que a epistemologia da investigação é definida através da ideia de que é um trabalho que implica reflexão e, simultaneamente, é um trabalho contra fetiches, que já falei a alguns, e agora vou falar num outro que é importante, embora ele hoje, felizmente, não seja partilhado pela comunidade dos historiadores, que é a ilusão mimética da representação histórica. É evidente que, quanto a mim, contribuiu muito o impacto das críticas dos narrativistas, mas depois também a leitura mais conciliadora de Paul Ricoeur, quando vem com a mimese 1, mimese 2, a mimese 3, ou com a ideia da representância. Isto é, o discurso historiográfico não cria representações. Aliás, eu não gosto do termo representações. O Chartier não é o culpado dessa epidemia terminológica que depois nós notamos no discurso. Portanto, há gerações, na minha geração, usava-se e abusava-se de modo de produção, de formação social e de outras bengalas que nós sabemos, quer dizer, daquela nomenclatura que julgávamos que só pelo facto de convocarmos a palavra nós tínhamos a porta aberta do conhecimento. Não é? Quando, no fundo, era uma retórica. Não gosto muito do termo representação, porque ele está muito teatralizado. E nós estamos a falar em construções que têm a ver com o tempo. Hoje dizemos uma representação cênica. E é a partir dessa linguagem ligada às artes em geral, que a palavra se utilizou. Eu sei que um grande teórico da história, de uma certa linha, mas que influenciou muito algum pensamento, sobretudo, da chamada filosofia crítica da história, estou-me a referir, e uma linha hermenêutica que não só alemã, estou-me a referir a Collingwood, na ideia de história, quando ele utiliza a palavra representação. Precisamente para, no fundo, dizer que nunca houve nem ranque a historiadores que acreditassem que a escrita da história é a reconstituição tal qual do real como ele aconteceu. Até porque a obsessão desses historiadores era com o documento. Eles não confundiam a realidade do documento com o documento da realidade. Bem pelo contrário,
O que eles desenvolveram foi uma atitude de vigilância crítica em relação à falsidade ou não falsidade do documento e à sua hermenêutica de caráter interno. Portanto, o caráter imediato do saber histórico, acho que, pelo menos desde Tucídides, é algo adquirido e que não foi ainda ultrapassado, ou se é ultrapassado é por outros tipos de tecnologias, da comunicação. Por outro lado, se aceitamos que o motor da história é a problematização, eu pergunto-se, então quem é que cria o problema? Como é que os problemas são criados? Bem, nós sabemos que este sujeito epistémico não é só um sujeito isolado. Muitas vezes ele faz parte de equipas. Portanto, é um sujeito coletivo, epistémico. E, portanto, são trabalhos de equipa, onde a questão autoral... Mas a questão autoral acaba por se colocar, nem que seja um coletivo. Vejam nas chamadas ciências duras, artigos de 5 páginas, como eu já vi um, assinado por 20 autores. Não é? E a sua ordem acaba por ser a ordem na hierarquia do poder académico no interior desse centro de investigação.